Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Laboratório de Comunicação Integrada da UERJ. O meu nome é Marcelo Sileno. Eu me chamo Joyce Cunha e esse é o 5º vídeo do quadro Alô Saúde, e no episódio de hoje vamos abordar a campanha de saúde do mês Janeiro Branco. Além de falarmos um pouco sobre o mês da conscientização da saúde mental, no final teremos uma entrevista com a especialista Laura Quadros. Janeiro Branco é uma campanha nacional que visa incentivar a reflexão sobre a importância da saúde mental em nossas vidas, além de quebrar diversos tabus. Com o slogan "Quem cuida da mente, cuida da vida", a iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a necessidade de atenção e cuidado com o nosso bem-estar emocional. E por que Janeiro Branco? A ideia foi idealizada por um grupo formado por psicólogas e psicólogos de Uberlândia em 2013. Eles se baseiam na seguinte estratégia: a virada de ano, caracterizada por uma reflexão espontânea sobre a vida, torna janeiro um mês terapêutico natural. A proposta é incentivar as pessoas a considerarem aspectos como saúde mental, sentido de vida, propósitos existenciais, qualidade de relacionamentos e equilíbrio emocional, promovendo uma reflexão sobre a verdadeira felicidade. O Janeiro Branco teve sua primeira edição em 2014 e foi repetido nos anos seguintes, contando com a participação ativa de alunos e agentes de Uberlândia. O evento ganhou força e cresceu progressivamente, expandindo-se para a maioria das cidades brasileiras de 2017 a 2020 com a ajuda da internet. O significativo crescimento do projeto fez com que psicanalistas aderissem rapidamente ao movimento. O resultado foi a realização de centenas de mini palestras, rodas de conversas, dinâmicas de grupo e intervenções urbanas em prol da saúde mental. Essas atividades ocorreram em espaços públicos e privados nas cidades que adotaram o Janeiro Branco como parte de suas iniciativas. E para deixar a nossa conversa ainda mais interessante, acompanhe a entrevista com Laura Quadros, doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UERJ. Professora adjunta da UERJ, onde atua ministrando aulas na graduação e no programa de pós-graduação em Psicologia Social. Pronto. Oi, Olá, Laura, tudo bom? tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso canal LCI UERJ. Já vou começar fazendo o convite para você conhecer o nosso trabalho. O nome desse quadro aqui é Alô Saúde, onde a gente posta lá no YouTube vídeos mensais sobre as campanhas de saúde de cada mês. E para esse mês a gente vai lançar o vídeo do Janeiro Branco. E seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente, Sim, eu que trazendo agradeço a conhecimento. oportunidade, o convite. Então, eu vou começar aqui a entrevista com a primeira pergunta, tá bom, Laura? Sim, tá bom. Como a pressão acadêmica pode afetar a saúde mental dos estudantes de graduação? Eu penso que a universidade, né, ela deveria ser um lugar de alegria, né, de conquistas, de descobertas. E eu acho que a universidade ela precisa se adaptar melhor à realidade que nós vivemos hoje, né? Ou seja, todo esse produtivismo, né, que é uma cobrança dentro das próprias, instâncias de fomento, de pesquisas, é algo que a gente precisa resistir mais, por o custo disso é muito alto, tanto para professores quanto para, discentes, né, tanto docentes quanto discentes sofrem com isso. Mas os discentes, né, que são os estudantes, né, que eu acho que seria um elo mais vulnerável, no sentido em que, estão ainda se adaptando, estão precisando ser apoiados. Eles precisam de um olhar especial e eu penso que os docentes precisam ter uma sensibilidade maior para isso, para compreender que houve uma mudança, né, uma mudança com o tempo. E essa mudança, né, se por um lado nós temos mais facilidades, né,
acesso à biblioteca, à informação, pela tecnologia. Por outro, eu penso que a realidade que se impõe sobre o estudante de alcançar metas, de chegar mais rápido, né, às situações de brilhantismo, né, de Existe muita destaque. pressão, né, para isso. Exatamente. Eu acho que causa muito sofrimento. E o docente, ele está ali, para mim ele tem uma função, né, que não é só de transmissão de conhecimento, né, que não é só de compartilhamento de conhecimento, mas é também de orientação, de formação para a vida. E acho que você não pode separar a realidade, a vida vivida, né, da universidade. Então, Sim. acho que pensar que certas metas, certos objetivos, certos tipos de avaliação, ainda cabem na atualidade, né, não renovar isso, não atualizar, não compreender, eh, até a dimensão da nova leva de estudantes que nós temos, né, que tem situações diversas. Então nós temos, estudantes com situações diversas, que não têm as mesmas condições, que sofrem com outras realidades, né, que estão muito, respeitosamente chegando à universidade, né, pelas ações afirmativas, pelas políticas, de, sustentação do estudante da universidade, mas isso não é suficiente. Se a gente pensar dentro de uma amplitude de realidade, isso não é suficiente. Mesmo que hajam ações de apoio, né, o docente ele tem uma responsabilidade muito grande para isso. Então, é claro que, por exemplo, né, eu acho que um dos aspectos que eu acho que aparece, né, nas relações, né, é prazos, né, cumprimento de prazos, né. Os docentes também são cobrados por certos cumprimentos de prazo, né, mas por que que aquele estudante não está cumprindo o prazo, né? Às vezes não é por uma malandragem, né, como às vezes se costuma Uhum. pensar, né, tem alguma dificuldade ali que ele precisa de um suporte maior. E a UERJ, né, mais especificamente falando, acho que outras universidades também, elas já têm uma série de dispositivos de apoio, né, que podem, colaborar para fortalecer esse estudante, né, para trazer outras perspectivas. E eu acho que o docente ele precisa ter uma sensibilidade maior, uma informação acerca disso e um olhar, né, para essa nova realidade. Oi, Laura, seu microfone ficou mudo nesse último. Agora voltou, eu acho. Você É pode falar porque eu alguma coisa para ver se a gente escuta? oi, tá me escutando? Agora sim. Só cortou o finalzinho. Uhum. Então a gente vai aproveitar para fazer a segunda, que eu acho que tem um pouco a ver Sim. com isso que você está falando também. Quais são alguns hábitos diários que os estudantes podem adotar para promover a saúde mental, especialmente em meio, a um cronograma acadêmico rigoroso? Bom, eu acho um pouco complicado falar de algo, assim, muito genérico, né, muito universal, É, mas eu entendo que essa é uma pergunta inevitável também, né. Eh, por que que eu acho um pouco complicado? Porque as pessoas têm realidades diversas, né, como eu disse, né, então, se eu começo a dizer: "Ah, faz isso, faz aquilo", às vezes a pessoa tem dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, né, então ela não sim. está só dedicada ali, né. Mas em Uhum. linhas gerais, né, o que que a gente pode pensar? Acho que um dos primeiros pontos é tentar o máximo possível, ter uma regularidade de sono. Eu vejo muita, geração mais jovem, né, assim, por excesso de estímulos, de redes sociais, às vezes resiste um pouco, vai dormir muito tarde, e o sono ele tem um tempo, né, se você ultrapassa aquele tempo, realmente, se você ultrapassa ali, sei lá, 11, meia-noite, você vai entrando no estado de alerta e vai ficando mais difícil dormir. É nesse sentido que eu coloco, né. E Eu às vezes ele precisa vi, acordar cedo, né. eu assisti um vídeo no TikTok esses dias, de uma aluna de alguma universidade que eu não lembro agora, mas o contexto do vídeo era ela perguntando para os colegas dela de classe quantas horas de sono eles tiveram no dia anterior. E, em Uhum. média eram 5, seis Caramba! horas, às vezes 4 horas. Ninguém com Sim. 8 horas de sono, né?
Então isso é muito Sim, preocupante. eu acho que isso é muito singular, né? Eu acho que assim, talvez alguns até possam ficar bem com 5 horas, Sim. mas pelos padrões assim da biologia, né, em geral, são 7, 8 horas, principalmente os mais jovens, né? Porque ainda estão ali se recompondo, né? Também de outras, até da própria exigência do organismo, né? Então, tentar assim prestar mais atenção nessa qualidade de sono, né? Buscar alguma organização mínima, e acho que isso também é bastante singular, né? Mas anotar, né? Porque às vezes eu sei que pode parecer uma coisa meio ultrapassada, né? Anotar coisas, mas Uhum. dentro até do processo de aprendizagem, né? A escrita, ela tem uma função até para o registro, né? Das nossas ondas cerebrais, né? Assim, a gente vai registrando melhor aquilo que a gente escreve, Uhum. né? E hoje eu vejo muita gente só com um bloco de notas, né? Que não é a mesma coisa, né? Então você ter um pequeno planner, algo que não precisa ser nada sofisticado, não é nada, mas assim, ter as datas dos trabalhos, né? O que está Uma sendo agenda, né? Eu solicitado. uso agenda até Isso, hoje. Eu gosto de me organizar sim. Eu, escrevendo também. eu acho importante a organização pela escrita, porque a fixação ela é maior, né? Então, acho que seria uma pequena dica, né, que eu daria, né? Uhum. A questão aí vem, né, a questão de substâncias, né, como álcool, né, fumo, também prestar atenção no consumo dessas substâncias, porque elas afetam também a, a, a nossa condição de fixação, né? E se você começa a aliar esses fatores, né, pouco sono, muito álcool, Aham. isso tudo já vai fazer uma outra, né, é uma química que não vai dar bom, né, como diz, né? Então, acho que prestar atenção nisso, né? Na alimentação também, né? De um modo geral, uma alimentação que você consiga ter hábitos alimentares, né? Que, que te permitam dormir melhor. Acho que é um conjunto de coisas, né? É, não, eu acho que uma coisa que eu observo também entre os estudantes, né? Uma ansiedade muito elevada e querendo dar conta de tudo de uma forma imediata, né? Isso não vai ta- também ser uma coisa interessante para ele, né? Então, acho que começar a entender. E vejo também muitos estudantes pegando muitas disciplinas, às vezes, querendo terminar rápido. É. Cada um sabe o seu limite, né? Mas é sempre bom não ultrapassar esse limite. Porque às vezes você, não, eu estou dando conta, eu estou dando conta. A conta, ela chega lá no final. E não raro, né? Quando ele está chegando no final, ele não está mais aguentando, aí não consegue terminar o TCC, né? Uma monografia. Então, Uhum. acho que começar a ter também essa noção, né, de que desafiar o tempo dessa forma não vai trazer benefícios. Você não precisa terminar tudo tão rápido e ter essa organização, né, para que você possa ter ao longo do seu dia, né, tem o deslocamento, tem pessoas que moram muito longe, então é o tempo do deslocamento, é o tempo de estar na sala de aula, o aproveitamento desse tempo da sala de aula também, né? Eu acho que o Uhum. máximo que for possível. Algumas aulas são mais interessantes, outras são menos, a gente sabe disso, mas Isso é muito tentar mesmo subjetivo, né? usar esse tempo da aula, porque esse tempo da aula, para você fixar, para você fazer seus esquemas de anotações e tudo mais, é, ele é um tempo que você ganha, né? Pensando um pouco nessa relação com o tempo, né? E é o tempo que ele é o tempo certo de você dedicar àquela disciplina. Então, aproveitar esse tempo da sala de aula, ter também momentos de respiro no seu cotidiano. O lazer não é perda de tempo. Uma atividade lúdica não é perda de tempo. Ao contrário, é algo que nos traz o equilíbrio, né? Que nos proporciona esse fortalece a nossa saúde mental.
Então, não é bobagem, às vezes o estudante fica aí fazendo alguma atividade de lazer, ou vendo uma série, lendo uma fanfic, diz, eu estou perdendo tempo, poxa, eu não devia estar fazendo isso. Eu acho que quando você inclui isso como algo, quando você compreende que você pode incluir isso como algo que vai colaborar para que você tenha uma semana mais tranquila, né, até né, dentro das suas atividades acadêmicas, eu acho que isso é uma coisa muito importante, pensar nisso, né, no lazer, no ócio, como algo que, com equilíbrio, vai compor o seu estado, né, de saúde como um todo. A gente vê muito hoje em dia os jovens usando o seu horário de lazer e ficando horas nas redes sociais, né? Uhum. Confundindo um pouco essa questão. Então, a nossa próxima pergunta é: na era digital, como as redes sociais impactam a saúde mental? E existem estratégias para que sejam usadas de forma mais saudável? Olha, as redes sociais, a meu ver, são um grande desafio para os profissionais da área da saúde e da saúde como um todo, né? Porque ela, né, tem lesões, né? Várias coisas por repetição, né? Coluna, tem outras consequências, né? Tá? Para além da, das questões emocionais, né? Então, acho que elas são um grande desafio porque eh, elas têm um componente, né, aditivo, né? Você fica ali, quando você vê, você, né, tá lá pela rapidez, né, de mudança de assunto, de temática. Então você fica um pouco hipnotizado, né, por essa ferramenta, né? E, né, então eu acho que você desenvolveu uma maturidade para lidar com essa ferramenta, né? Uhum, E nós não temos uma educação digital, então acho que eu acho que uma das proposições para a formação contemporânea do estudante deveria ser a educação digital, né? Por tudo, por tipo de conteúdo, porque o que vai para a rede fica, né, ali na rede, né? Não é uma coisa, eu postei, vou tirar. Se alguém já viu, se alguém printou, aquilo já era. E acho que isso que é um dos motivos de sofrimento, né? uhum, Também, né? Você está ali e não tem, e sem educação digital você não tem essa noção da extrema vulnerabilidade, né? Na qual você se coloca. Então acho que saber agora, por outro lado, é claro, é uma coisa incrível, é maravilhoso se conectar com o mundo inteiro, você poder estar com pessoas, de outros países, né, você aprender outras línguas de uma forma ágil pelas redes sociais, né, com contatos, acompanhar notícias, né, de várias partes do mundo. Então acesso à acho que informação, né? sim, tem uma força incrível. Então eu não Sim. estou aqui, para dizer, né, para trazer, sei lá, né, para fazer uma apologia de não uso das redes sociais, tá? Eu acho que elas têm uma função incrível para o terceiro milênio, né, para o século XXI. Agora, eu acho que nós precisamos de uma educação digital, né, não a educação digital no sentido do uso é, mecânico, né, das redes sociais, né? Uma Uhum, educação digital nesse sentido, né, de você ter a noção do que ela é, ter a noção do que ela produz, né, dos efeitos de certos usos. Então, eu acho, dentro da universidade, por exemplo, a gente precisa falar mais sobre isso, né? uhum. Até dos riscos que você corre, né? Com certos tipos de acompanhamento de postagem, né? Certas redes que você usa, certas Instagrams que você acompanha, e como que você pode ser afetado por isso, né? Querendo acompanhar, né? Algo que, sabe, assim, tá fora do seu alcance, não no sentido social só não, é no sentido mesmo do conteúdo daquela informação, né? O quanto que ele te faz mal, né? Essa educação acho que deveria vir desde quando a pessoa é criança, né? Desde da Sim, escola, porque as sim, crianças já estão nascendo, né, no meio dessa era digital sim. e elas já estão imersas a essa realidade.
Então seria muito interessante começar desde novinho com essa educação, né? Essa educação, né, e acho que esse debate também, né, porque uma coisa que eu vejo nas redes sociais atualmente, muitas crianças, né, sendo eh, fazendo conteúdo, né, e os Isso. pais achando graça. Eu fico pensando, e quando essa criança for uma adulta, né, ela vai estar ali, né, será que ela não vai ficar estigmatizada pelo tipo de conteúdo? Às vezes até um Uhum. pouco ridicularizado, né, assim, enfim, eu acho que são questões muito graves, né, que nós vemos ao longo desse processo, que precisam ser debatidas. Então, né, a gente fez um pequeno desvio, voltando, né, para a sua pergunta, né, como é que a gente pode colaborar, né, para essa educação digital, né? A primeira coisa, assim, é você. Ok. A primeira coisa, né, pensando nessa educação digital que nós comentamos, né, é você compreender os seus limites é, já, do uso, né, do tipo de uso que você pode fazer dentro das redes sociais, tá? Então, conteúdo de exposição pessoal, né, conteúdo enfim, mais assim, ou que vá, né, agredir alguém, né, tudo isso você precisa rever, né, na hora de você estar aí acessando, né, evitar esse tipo de acesso e evitar também produzir esse tipo de conteúdo, né. Limitar o tempo de uso das redes. Acho que isso, algumas pessoas já estão fazendo isso, né, já estão colocando lá nos seus alarmes, né, na própria, tem dispositivos para isso também. Então, se Uhum. isso realmente é uma coisa difícil para você, né, ter, assim, acho que dividir um pouco a sua vida numa vida analógica e numa vida digital, né. Então, evitar, por exemplo, a primeira coisa que você faz de manhã é pegar o Celular. celular, né. Ai, meu Eh, Deus. eu acho, quem nunca, né? Aqui, tô falando aqui e Uhum. eu também, né. O Mas eu despertador tenho, já fica no celular, Ah, e aí sim, você já pega, é já entra na rede inevitável. sim, social. você já quer saber. E o mais interessante, né, não sei se isso acontece com vocês também, é que quando você pega, você vê um monte de gente que te mandou mensagem de madrugada. Sim. Falei assim: "Nossa, as pessoas não estão dormindo, né, enfim, não Sim. estão descansando, né", porque não é, que é essa estimulação, permanente na qual nós estamos submetidos, né. Então, acho que limitar esse uso, tentar, por exemplo, não começar seu dia tão imediatamente. Claro, passa alguns minutos, né, você levantou, você, né, escovou seus dentes, começou seu dia, ok, né, vai lá ver as notícias também, porque ela também tem essa função, né, ainda mais vocês que são jornalistas, né, Uhum. relações públicas, enfim, o pessoal da área de comunicação, né, Isso. precisa ficar mais antenado, né, mas entender, assim, que tem, né, pelo menos esse tempinho, você poder, dar para você, né, colocar um pouco dessa regulação, né, de uso das redes, né, buscar outros interesses, outras formas de contato com o mundo, né, o bom e velho livro, né, o bom o jornal em papel, de repente, Uhum. elencar, né, uma vez por semana eu vou comprar o jornal, ou eu vou ver o jornal na banca, ou eu vou passar numa livraria, sabe, assim, criar outras maneiras, né, de você ter acesso à informação, que podem parecer ultrapassadas, né, mas primeiro, elas ainda estão presentes nas nossas realidades, né, e bom, Uhum. eu acho que isso, eh, esse contato com o concreto, ele é também algo que nos, aterriza no mundo, né, porque o mundo, ele s somente virtual, né, ele vai te te tirando essa dimensão, a meu ver, né, ela vai tirando essa dimensão, da realidade, do contato, do abraço, né. Um exemplo, hoje em dia ninguém liga para desejar feliz aniversário, né. É é aquele monte de pessoas te desejando aí pelas redes sociais, né, mas é tão bom, né, você escutar a voz de um amigo, ou de uma pessoa querida, né, ou de um Uhum. colega, "Poxa, parabéns", né, enfim, eu acho que
começar também a não deixar que certos hábitos sejam engolidos, né? Porque vamos lembrar também que as redes sociais, elas também ficam a serviço, né, de estruturas neoliberais, né, que vão te despersonalizando, tá? Uhum, Então, acho que tendo essa consciência, é, e acho que dando um contorno à sua realidade, né? Então, limitando o uso, limitando o uso no tempo, limitando o uso no tipo de conteúdo que você consome, né? É, existem realidades diferentes, pessoas que trabalham com isso, pessoas que não dependem tanto disso. Eu acho que todo mundo depende um pouco, né? Mas algumas pessoas trabalham exclusivamente com isso, outras não. Se afastar um pouco da tela, né? E, se possível, né, nesses momentos, né, ter alguma atividade, né, concreta. É, pode ser desde, sabe, assim, vou regar uma planta. Eu poderia dizer assim, entre em contato com a natureza e tal, mas eu sei que nem todo mundo vai ter essa condição. uhum. Então, traz uma plantinha, começa a regar. Se ela morrer, tenta de novo, né? Porque eu acho que isso vai te aterrando no mundo. Isso é um simbólico muito importante para a nossa condição humana. Sim. E para finalizar, quais dicas você daria para quem busca cuidar da saúde mental? Acho que essa pergunta vai Olha, gente, compilar todas as nossas ideias aqui, né? a gente falou muita coisa aqui, né, que eu É, acho Isso. que compõe isso, né? Mas eu acho que assim, sono, alimentação, pensar numa atividade lúdica, sabe? Assim, resgatar uma atividade lúdica. Pode ser dançar, que pode ser jogar jogo, né? Jogar jogo de tabuleiro, reunir os amigos para fazer isso, né? E pode ser colorir, né? Quem gosta de atividades mais artísticas, pode ser fazer um crochê, né? Que é uma coisa que está voltando aí também, fazer um bordado, coisas que vão te dando uma outra materialidade, né? Quando você faz um trabalho manual, por exemplo, né? Você ver alguma coisa acontecer, né? Quando você canta, quando você dança, né? Você produz alguma coisa que tem a ver com beleza, que tem a ver ah, com, com sensibilidade. Eu acho que, basicamente, o que nós precisamos é cuidar da nossa dimensão sensível da nossa existência, né? Que eu acho que o mundo virtual ele tem muito mais limites para isso, né? Então, essa dimensão sensível, ela se dá pela sensorialidade. Ouvir, cheirar, provar, tocar, ver, né? São os elementos, né, dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, né, que vão não só nos aterrando, mas vão também nos resgatando essa dimensão sensível da experiência. Eu acho que é isso que a gente não pode perder. Então, qualquer linha que você tome nesse sentido, né, vai colaborar para que você mantenha, né, a sua saúde como um todo. Hum. inclusive, a gente viu nas nossas pesquisas o projeto que você faz parte, que é o Contextos, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos seguidores entenderem o que é o projeto, como é que é o trabalho de Uhum. vocês. Então, o Contextos é um projeto de extensão pelo qual eu tenho muito carinho mesmo, né? Porque a proposta dele é trazer, né, diversas possibilidades da linguagem artística, né, para a nossa experiência, né, assim, para a vivência, né. Então, nós trabalhamos com poesia, com dança, com expressão corporal, com fotografia, e nas suas múltiplas expressões, né, desde o slam, né, que é algo mais atual, né, que é uma forma poética, né, contemporânea, periférica e, enfim, múltipla, e é também uma crítica social, né, até mesmo, né, aos pintores clássicos, né, por exemplo, a gente trabalha muito resgatando essas imagens, né, e trazendo, fazendo atividades que promovam esse contato com a arte, né? A partir desse contato com a arte, a gente acredita, né, um pouco no resgate dessa sensibilidade, né? E que isso é uma forma de você restabelecer a saúde, né? A gente tem um Instagram, né? Uhum. E,
Qual é o E arroba do projeto? é contextos_UERJ. Vou É, deixar aqui embaixo para eu. o com é com M, né? É Aham. com textos, né? Esse é o, a peculiaridade, né? E, e o Contextos, né? Ele faz atividades durante o ano, né? Então, vocês acompanhando a gente vão ficar cientes dessas atividades. Tá? A gente também vai a certos espaços, a gente já trabalhou em abrigos, em escolas, levando um pouco do nosso trabalho expressivo, né? Basicamente é isso. O subtítulo dele é esse, Arte e Livre Expressão na abordagem gestáltica, que é a linha clínica com a qual eu trabalho, né? E tem muito essa interseção, né, com o viés social, né? Porque a gente não pode pensar na saúde mental, na psicologia, na comunicação, sem essa compreensão, né, do campo social no qual nós estamos inseridos. O social ele não é meramente um adjetivo, né? Ele é o protagonista, ele é a linha que costura todo esse processo de vida. Laura, nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer pela entrevista, foi muito legal. Você Muito foi- informativa também. Você trouxe bastante informação. Muito obrigado pela Ai, sua participação eu que aqui com a gente. agradeço bastante, é muito bom, isso me faz pensar também, né? Quando eu tenho essa oportunidade, né? Eu não me sinto só trazendo informação, eu me sinto sendo provocada, né? E acho que isso é interessante, né? Para a gente que trabalha na universidade, que trabalha na psicologia, que trabalha no campo, né? Das ciências sociais como um todo. Sim, tá ótimo. Obrigado mais uma Valeu então, vez. Marcelo, valeu, Joyce, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. E Até se a cuidem próxima. também, né? Com Com certeza. certeza. Pode deixar. Um beijo, tchau. Tchau, Tchau. tchau. E aí, galera, gostaram da entrevista? Então deixa o like aqui no vídeo, deixa nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.